Bom, vamos ler o nosso segundo problema. O segundo problema é o seguinte. Tem-se dois tipos de soros. Um glicosado a 5% e outro a 23%. O que significa isso? Você tem um soro com uma concentração de 5 em 100 e um outro soro com concentração de 23 em 100. Significa que a cada 100 ml de soro, 5 nesse soro aqui é uma determinada substância, que a gente já vai ver o que é. E já no outro soro, nessa mesma quantidade de 100 ml, 23 é dessa substância. O que eu quero fazer? Eu quero misturar uma quantidade do soro A, eu vou chamar esse soro aqui, o A5% de soro A, com uma quantidade do soro B, que esse aqui é amarelinho, que eu estou fazendo amarelinho, de modo que eu consiga um novo soro com concentração de 8%. Bom, resolver esse problema é fácil. Primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte. Eu vou precisar colocar mais de que soro? Do soro que tem concentração 5% ou do soro que tem concentração 23%? É evidente que a gente vai ter que botar mais desse soro que tem concentração 5%, porque a gente quer que a concentração chegue a 8%. Então tem que aumentar um pouquinho a concentração comparando com esse e diminuir comparando com esse. Então nós vamos pensar o seguinte. Olha só. Eu vou resolver. Acompanha. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho soro a 5%. E eu vou colocar uma quantidade desse soro que eu vou chamar de X. Vou fazer o 5% vermelhinho. Esse soro aqui está aqui, 5%. Eu vou colocar uma quantidade que eu não sei. Vou chamar de X. Então tenho X dessa quantidade desse soro é 5%. Eu vou pegar agora o outro soro que tem concentração a 23 e vou colocar uma quantidade Y. Na verdade, quando eu pego uma quantidade X e coloco desse soro a 5% e uma quantidade Y desse soro a 23%, eu estou lá no meu vasilhame com uma quantidade de soros X mais Y. O que a gente quer é que essa quantidade X mais Y tem aqui concentração 8%. Então vamos lá, vamos escrever isso. 5% a gente já sabe que pode ser escrito assim. 23% a gente já sabe também que eu posso escrever assim. Se eu multiplicar toda essa equação por 100, eu tenho isso, ó. 5x mais 23y igual a 8x mais 8y. O que eu quero é a razão entre a quantidade que eu tenho de soro a 5 e a quantidade que eu tenho de soro a 23. Então, eu vou fazer isso, ó. Vamos pegar o 5x e subtrair dos dois lados. Eu vou ficar aqui com 8x menos 5x. A mesma coisa eu vou fazer com 8y. Eu subtraio 8y dos dois lados. Eu vou ter aqui, ó, 23y menos 8y. Então você tem aqui 23y menos 8y dá 15y. Você tem 8x menos 5x dá 3x. O que a gente quer encontrar desde então é a razão x sobre y. E a razão x sobre y fica simples se você escreve assim, ó. Pega o y, traz para cá, pega o 3, traz para cá. Ou seja,
divide os dois membros por y e divide por 3. Então, você vai ter 15 terços é a razão x sobre y. Isso pode ser escrito assim, ó, 5/1. Então, para fazer um soro a 8%, você tem que colocar 5 partes desse teu soro a 5% e uma parte desse soro a 23%. Fazendo dessa maneira, você consegue, no final, um soro a 8% de concentração. A letra B do problema é muito simples, porque a letra B só perguntava assim, ó, qual a quantidade de cada soro para ter 3 litros do soro a 8%. Então, ó, vamos dividir aqui esses 3 litros, ó. 1 litro, 2 litros, 3 litros, está aí. Na verdade, eu dividi em 6 partes. Para quê? Como eu já sei a razão entre os soros, basta botar 5 partes desse e uma parte desse. De modo, então, que eu dividi 3 litros em 6 partes. Essa parte amarelinha, meio litro. E a parte vermelha, 2,5 litros. Põe meio litro do soro com concentração 23% e 2,5 litros do soro com concentração 5%. Um abraço, até a nossa próxima aula.